Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, no que possa, porventura, estar acontecendo aí, para que de fato eu consiga te ajudar? É só você acessar o meu site, www.andremassolini.com.br. Lá você verá as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: Boa noite, André. Você concorda que quando a pessoa fala vamos dar um tempo, é só um eufemismo para término? Eu não vejo diferença. Bom, e se você ficou com dúvida do que é eufemismo, eufemismo seria uma forma aveludada, uma forma menos grosseira ou que dá um impacto de você falar alguma coisa. Então, por exemplo, ao invés de você falar ele morreu, você fala ele bateu as botas, entendeu? Então, o eufemismo é uma forma de você dar uma amenizada naquela informação para que ela não cause um impacto. Então, o que ela está dizendo aqui? Se o vamos dar um tempo é só um eufemismo, é uma forma mais para dar uma amenizada no término, certo? E ela diz, eu não vejo diferença. Sim, minha querida, há casos e casos. Há casos, por isso que não existe, gente, uma única situação. Até porque nós estamos falando de comportamentos humanos, onde as variáveis são infinitas. Infinitas. Porque se nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, só aí você consegue imaginar o quanto de combinações e variáveis que existem? Porque se cada pessoa é uma pessoa diferente, por isso que quando você se relaciona com a pessoa X, vamos parar para pensar um pouquinho, olha que louco que é isso. Quando vamos chamar você de X, tá? Você é a pessoa X. Você, num determinado tempo, porque tem isso, o tempo que é aquele contexto, e naquele tempo e naquele contexto, você tinha uma cabeça. Vamos chamar de cabeça X1, porque você é o X. Você tinha a cabeça X1, o pensamento X1, e aí você convivendo com um Y, que é uma outra pessoa, e esse Y, ele tem o tempo que vocês estão é o mesmo. Talvez a interpretação desse tempo seja outra. O contexto dele é o mesmo contexto, não é o mesmo que você. Vocês podem ter um contexto em comum, mas você tem um contexto de vida e ele tem outro. Então, olha aí já quantas variáveis estão. O tempo é o mesmo. Agora, o pensamento do Y1, é totalmente diferente do seu. E vocês se encontram. E ali naquele momento existe um tipo de relacionamento. Você depois termina esse relacionamento. Agora você está em outro tempo, tá vendo? Já é outra variável, outro contexto. E o seu pensamento não é mais o mesmo. É impossível, como dizia Heráclito, filósofo pré-socrático, onde ele diz, é impossível um homem entrar 2 vezes no mesmo rio. Porque o rio já não é mais o mesmo, as águas que passaram ali. E o homem também não é mais o mesmo. Porque a todo momento nós estamos mudando. A todo momento nós estamos tendo uma interpretação da vida a partir de coisas que nos acontecem. Então amanhã você X, que tinha um contexto, naquele tempo, com um pensamento X1, agora você está num outro tempo, num outro contexto, e você, embora ainda seja X, você agora tem pensamento que é x1 elevado a 3, x2. Então, são outros pensamentos porque a sua vivência trouxe novas experiências e a partir das experiências eu formulo novos conceitos. Então, só para explicar o quanto essas variáveis... Por isso que, olha como é ingênuo a pessoa acreditar que existe uma regra que serve para tudo. É ingenuidade demais eu acreditar. Uma coisa é nós percebermos que existe uma probabilidade maior. Então, por exemplo, eu me envolver com uma pessoa casada. Qual a probabilidade maior aqui? De eu me ferrar. Mas necessariamente é isso que vai acontecer? Não, até porque há exceções.
De repente a pessoa se envolve com uma pessoa casada, embora isso esteja errado, porque é uma traição, então é um erro. Alguém vai estar fazendo mal para alguém nessa história toda? Com certeza. Mas pode ser que depois disso vire uma história de confiança e de felicidade? Pode ser, né? É mais exceção. Por isso que eu digo, tem situações que, embora não haja uma regra única, existe uma probabilidade maior a partir das experiências que a gente contempla no dia a dia. Então, existe uma regra? Não. É certeza, necessariamente, um tempo, é uma forma mais amena de eu informar um término? Em muitos casos, sim. E em outros, não. Há casos em que pedir um tempo não é uma maneira mais amena de fazer um término, é que a pessoa realmente está muito confusa. Eu já acompanhei casos em que a pessoa, ela tinha TDAH, ela tinha bipolaridade. E aí, o que aconteceu? Só que era assim, a pessoa foi diagnosticada com TDAH, mas não tinha acompanhamento. Falou-se que talvez então ela pudesse ter bipolaridade ou borderline, mas não teve acompanhamento. Isso foi falado por um psiquiatra, sabe, do posto de saúde, e que depois não tem acompanhamento. Então, o que aconteceu? Numa das crises, onde a pessoa estava muito mal, isso não foi pessoa que eu atendi aqui não, viu, gente? Foi pessoa do meu convívio. Então, a pessoa estava muito mal, ela terminou um relacionamento. Ela terminou, nem pediu tempo. Mas depois a pessoa comentou comigo, André, na verdade eu deveria ter pedido um tempo, porque eu estava num período de muita confusão e eu terminei algo que eu não queria ter terminado. Então, se eu tivesse pedido um tempo, pelo menos para organizar minha cabeça, porque depois foi procurar ajuda profissional, foi procurar o psiquiatra adequado, entendeu? Pagou particular, que aí o psiquiatra realmente viu que tinha TDAH. Agora eu não me lembro se foi constatado mesmo bipolaridade, borderline, isso eu não estou me lembrando. O TDAH eu sei que foi visto, né? E num nível alto, entrou com o tratamento, o acompanhamento. Então, assim, sabe, a pessoa saiu daquela crise, que no momento da crise, a pessoa, ela faz coisas que no fundo ela não gostaria de ter feito. Então, numa situação dessa, há pessoas que pedem um tempo, porque a pessoa está confusa. Ela se vê como uma pessoa errada, ela coloca em xeque o relacionamento, as coisas que estão acontecendo, ela coloca uma lente de aumento em coisas que não eram para serem aumentadas. Então, numa situação dessa, a pessoa pedir um tempo é ótimo. Lógico, o outro pode não aceitar. Então, por exemplo, você é uma pessoa que você acha que isso de pedir tempo não existe, que é término. Então, você não vai aceitar. Você já vai falar, não, então a gente já vai terminar. Você não aceita o término, entendeu? Eu não estou dizendo que você está errado. É o seu jeito, é o seu entendimento. Mas que sim, tem pessoas que de fato ficam confusas e aí elas pedem um tempo, não porque elas estão querendo amenizar o término, mas é porque de fato elas querem, tipo, eu preciso tentar entender o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu. Vamos dar um tempo para eu tentar colocar a minha cabeça em ordem, para eu tentar ver o que se encaixa, o que não está encaixando. Seria uma atitude a pessoa está tentando, sabe, ser um pouco mais sensata do que falar um término, porque ela realmente não sabe se ela quer terminar. Mas sim, minha querida, tem gente que usa do tempo como um eufemismo. Sim, tem. Então, assim, o seu raciocínio está equivocado? Não está, mas só estou querendo mostrar que ele não é o único, né? Existem outras maneiras onde a pessoa pede um tempo e não é uma maneira aveludada para querer falar de término, não. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.
Tchau!